E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje em mais um Respondendo aos Inscritos, quadro esse onde a gente escolhe entre os comentários alguns que são relevantes para a gente levantar o assunto e trazer alguma abordagem aqui que seja de bom proveito, né, para você que está aprendendo e está evoluindo aí no caminho do desenho realista ou no aprendizado do desenho. E hoje eu quero ler o comentário do R. Douglas. Mas antes, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também continue deixando aí os seus comentários, que mais cedo ou mais tarde um deles pode ser escolhido para a gente trazer aqui e ler, assim como o de hoje do Douglas. Olá, Charles, admiro, ele diz, olha, Charles, mas não sei, admiro muito o seu trabalho e só tenho a agradecer pelas dicas. Gostaria que você me ajudasse se tem alguma forma de roteirizar os treinos e quebrar a procrastinação. Olha só, eu confesso que a hora que eu li esse comentário aqui, entre tantos, eu fiquei, assim, eu nem considerei muito, sabe? Eu falei, nem sei o que responder, não sei se eu entendi bem a pergunta e tal. Só que daí depois, lendo outros, eu voltei nesse e eu acredito que eu compreendi, sim, o que o Douglas quis dizer a respeito de alguma forma de roteirizar os treinos, ou seja, alguma forma de criar um roteiro, né? Criar uma programação para que consiga treinar o desenho e assim evitar de ficar procrastinando, ficar deixando para depois. E quando eu comecei a pensar nessa pergunta dele, eu me lembrei de algumas situações que eu já vivi e que eu precisei parar de procrastinar e simplesmente desenhar e desenhar bastante. Teve uma época, no ano de 2002, salvo erro, em 2002 eu fui assaltado e me levaram um carro que eu tinha na época e nesse carro, aliás, esse carro era o que eu usava para levar os meus desenhos até a feira e eu fazia uma exposição na Feira Hippie em Campinas todo sábado. E chegou na sexta-feira à noite, eu fui assaltado na frente da minha casa, celular recebendo mensagem. Depois eu vejo, depois eu desativo. Eu fui assaltado na frente da minha casa e levaram o carro. Beleza, na hora fiquei ali desesperado, só que depois, a hora que eu fui perceber, o maior prejuízo não tinha nem sido o carro, tinha sido que os meus desenhos estavam todos dentro do porta-mala. Ou seja, eu perdi todos os desenhos que eu usaria para estar fazendo a exposição na feira hippie, né, que eu ia todo sábado, no dia seguinte, ou seja, no sábado seguinte ali de manhã, eu teria que estar com todo aquele material na feira para expor. E resumindo, não fui para a feira porque eu não tinha material para expor, todos os meus desenhos estavam ali dentro daquele carro, todos não, mas pelo menos os que eu usava para divulgar meu trabalho. E aí eu me vi na necessidade de produzir desenhos novos. De certa forma foi bom porque eu acabei renovando meu portfólio, né? Comecei a apresentar trabalhos com uma melhor qualidade, até mesmo com uma certa motivação, né? Aquela coisa assim, falar agora também eu vou ter que fazer melhor do que o que eu tinha antes. Então já fui com aquele, né, aquele brio, aquela vontade de fazer melhor, porém eu tinha pouco tempo, eu tinha 15 dias para ter pelo menos aí uns 7, 8 desenhos para expor, né? Porque não compensava eu ir com menos do que isso. E aí o que eu fiz? Separei as fotografias e comecei a desenhar. Só que aí eu fiz exatamente isso que o Douglas disse. Eu roteirizei, só que no meu caso não era treino, era realmente um trabalho que eu precisava executar. Mas isso você pode fazer com qualquer coisa, pode ser para treino, pode ser com trabalho. A diferença entre o trabalho e o treino é que o trabalho você leva muitas vezes com mais responsabilidade, o que não deveria ser feito assim, né? Porque o treino, na verdade, é uma preparação para que o seu trabalho seja cada vez melhor. Então, se você levar a sério também o seu treino, tal como você leva a sério o seu trabalho, o seu resultado também nos seus treinos vão ser muito melhores. Então, tudo é uma questão da forma de como você pensa isso. Muitas vezes a gente observa o treino como treino, sabe? E aí só a palavra treino, só esse nome já gera na gente uma vontade de procrastinar. Tipo, eu treino depois. Trabalho não tem essa. A gente não consegue falar assim, eu trabalho depois. Não, a gente tem que trabalhar agora porque senão eu não ganho depois.
Então, quando você começar a encarar o seu treino como um caminho para que o seu trabalho se torne cada vez melhor, já vai mudar a sua maneira de pensar. E mudando a sua maneira de pensar, você começa a dosar os seus treinos diariamente para que futuramente você consiga alcançar resultados como fruto desse treino, né? Ou dessa disciplina para treinar, melhor dizendo. Então, nessa época, o que eu fiz? Eu agendei praticamente quais os desenhos que eu tinha que fazer até o dia tal. Então, por exemplo, primeiro desenho, eu imprimia a foto e começava a traçar. Então, eu tinha outras coisas para fazer durante o dia. Então, eu separava 3 horas por dia para fazer um desenho, dependendo do dia até mais. Só que eu não conseguia ficar 3 horas fazendo o desenho porque eu tinha outros compromissos. Então o que eu fazia? Eu acordava mais cedo, desenhava 1 hora, depois na parte da tarde mais 1 hora e antes de dormir mais 1 hora. Ou seja, fechava o dia com 3 horas. E 3 horas dá pra gente produzir muita coisa quando a gente está bem focado. Então só o fato de eu dosar essas partes para desenhar, ou melhor, fracionar as minhas horas para que eu pudesse me dedicar ao desenho, isso já produziu um resultado muito bom até antes da data que eu tinha me proposto a terminar, tá? Então essa é uma das formas de você pegar o seu treino e dividir. Se você é uma pessoa que tem pouco tempo, não fique querendo desenhar 1 hora, querendo desenhar 2 horas. É melhor você desenhar 20 minutos todos os dias do que não desenhar nada esperando ter 1 hora disponível na semana, né? Então se você desenhar, por exemplo, 3 dias, 20 minutos, você já está desenhando 1 hora. Se você desenhar uma semana inteira, 20 minutos, já deu aí 120, 140, isso, 2 horas e 20 minutos. Ou seja, melhor do que nada. Agora, a questão é que muitas vezes a gente quer ficar desenhando 1 hora, 2 horas, 3 horas e acaba que você acaba não desenhando nada, porque você fica sempre esperando ter um momento e aí acontece a procrastinação. E aí nessa procrastinação, não tem como escapar se você não tiver um plano bem traçado de atividades diárias, entende? Então faça isso, divide, se programe. Pegue já o que você vai desenhar na semana. Amanhã eu vou desenhar tal coisa, no dia seguinte tal coisa, no outro tal coisa, e eu tenho tantos minutos para desenhar isso. Ou seja, estipula o que, estipula o tempo que você vai ter para fazer aquilo e começa a trabalhar em cima disso. Agora, se você ficar, amanhã eu vou ver o que eu poderia desenhar amanhã, hein? Aí chega no dia seguinte, você pega lá, olha no computador, tem trocentas imagens, você não sabe por qual começar, e aí você vai ver, já passou 20 minutos que você está ali, já está em cima da hora para você fazer outra coisa e mais um dia passou e você não desenhou. Então tudo é uma questão de você se organizar antes. Isso é roteirizar o seu treino ou o seu trabalho para quebrar assim a procrastinação. Valeu pela pergunta, Douglas, e a gente se vê aí num próximo vídeo. Não deixe de escrever o seu comentário pra gente, porque isso é muito importante pro canal aqui. Valeu, até mais!